Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o conselho, o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem coragem, espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças,
e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha feito, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamado rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, Cristo é o Filho eterno de Deus, gerado, mas não criado, ou seja, ele é tão Deus, digamos assim, quanto o Pai e o Espírito Santo, que se fez homem no tempo decidido por Deus. E tendo-se feito homem verdadeiramente, ele verdadeiramente viveu a nossa vida, nossas dores, nossas esperanças e alegrias. Verdadeiramente passou pela morte e verdadeiramente ressuscitou. Mas, enquanto homem, ele não deixa de ser Deus, evidentemente. É como que a sua divindade ficasse escondida, porém não anulada, porque ele é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. E assim continua pelos séculos eternos, ressuscitado dos mortos. Os sinais que Jesus faz, São João chama os milagres de sinais, ele escolheu 7 para o seu evangelho, são o que a palavra indica, um sinal da sua identidade divina. Um sinal, portanto, não é um símbolo, uma coisa que se convencionou de algum modo, mas verdadeiramente é um sinal do poder de Jesus. Não há por que duvidar dos milagres de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não pensamos que ele tenha mentido para nós. Algumas pessoas têm um pouco uma tendência de querer explicar os milagres de Jesus. Não há explicação. A explicação que há é em que isto afeta, transforma a minha vida. Porque é um milagre. O milagre é um poder, um sinal do poder de Deus. O milagre da multiplicação dos pães aparece 6 vezes nos evangelhos. É o milagre que mais aparece, descrito. E cada vez com detalhes diferentes, segundo a sensibilidade de cada evangelista. Em São João aparece no capítulo 6. Jesus depois vai se apresentar como pão vivo, verdadeiro, que vem do céu. Se você puder, leia o capítulo 6 de São João hoje. Que coisa maravilhosa. Que Jesus vai se apresentar como aquele que foi enviado pelo Pai para alimentar o seu povo. Ele é o pão vivo e verdadeiro. E esta revelação começa com o sinal da multiplicação dos pães. Como disse, uma das explicações que algumas pessoas assim um pouco desavisadas inventam sobre esse milagre da multiplicação dos pães é que as pessoas teriam escondido pão consigo na roupa, na bolsa, não sei aonde, e Jesus então teria descoberto e mandado as pessoas partilharem. Isso é um absurdo, porque o Evangelho diz claramente, eles não tinham o que comer. Quando Jesus vê a multidão chegando perto de si, e diz o evangelista que estava próximo à Páscoa dos judeus, quer dizer, com Jesus começa uma nova Páscoa, uma multidão, ao invés de ir a Jerusalém para a Páscoa, estava com Jesus. Uma grande multidão vinha ao seu encontro. Jesus levantou os olhos e faz uma pergunta a um dos apóstolos: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E Filipe responde: nem meio ano de salário daria para enganar a fome, ou seja, humanamente é impossível atender isto. Então Jesus ouve dos discípulos que ali há um menino. O único evangelista que faz alusão a este menino na multiplicação dos pães é São João. Ele diz, André, diz que ali tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aquele menino que vai entregar tudo a Jesus representa a comunidade cristã, frágil como uma criança, mas que tem em si o dom de Deus. Por isso o número, 5 pães e 2 peixes, totaliza 7. Porém, se a comunidade pensa que ela sozinha pode resolver os problemas, não consegue.
é preciso entregar a Jesus. E aquele menino entrega tudo a Jesus. Jesus então depois diz: fazei sentar as pessoas. Por quê? Os escravos comiam de pé, mas os filhos que são livres devem comer assentados, como pessoas livres. A primeira Páscoa dos judeus, os judeus a comeram de pé, às pressas, porque ainda eram escravos. Quando chegaram à terra prometida, haveriam de comer a Páscoa sentados, como livres. Então, assim aconteceu, assentaram-se. Diz o evangelista, eram 5.000 adultos, 5.000 pessoas, 5.000 homens, diz o evangelista. Um indicativo, quem está com Jesus aprende a ser gente, aprende a ser humano. Essa grande multidão, então, vai testemunhar o que Jesus vai fazer. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. É claro que Jesus aqui se valeu do ministério dos apóstolos e dos ajudantes. No entanto, o evangelista está explicando uma coisa muito importante. Cada um de nós deve ter o seu contato direto com Jesus. Os gestos de Jesus são gestos da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças e partiu. Fez a mesma coisa com os peixes. Depois, recomenda que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos. Mais um ensinamento. Os 12 cestos são uma alusão às 12 tribos de Israel. Ou seja, Cristo é aquele que traz a plenitude da revelação a Israel. E os cestos ficaram cheios, transbordando. Com Cristo, a revelação atinge o seu ponto mais alto. As pessoas, porém, não interpretaram adequadamente o milagre de Jesus. Pensaram que ele tinha vindo resolver de maneira mágica os seus problemas e queriam fazer de Jesus um rei. Por isso Jesus retira-se e, diz o evangelista, foi sozinho para o monte. Como disse, irmãos e irmãs, este milagre aparece 6 vezes nos evangelhos. Fiquemos atentos porque, antes de tudo, eles querem nos ensinar quem é Cristo. É aquele que tem poder sobre tudo, inclusive sobre as coisas criadas. Aquele que nos ensina a dar graças ao Pai por tudo. A Eucaristia não é simplesmente a celebração de uma partilha. Não, é a celebração da entrega de Jesus por nós. A cada Santa Eucaristia, nós renovamos essa entrega. Como consequência da Eucaristia, temos a partilha. A partilha que fazemos com nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados, é uma consequência da Eucaristia, uma exigência até mesmo para celebrarmos a Eucaristia. Mas a Eucaristia em si não é partilha. A Eucaristia é o dom de Cristo hoje para nós. Escutamos também hoje, na primeira leitura, o que aconteceu com os primeiros apóstolos ou os primeiros discípulos quando saíram a evangelizar. Sofreram muito da parte dos chefes do povo judeu. No texto de hoje, um dos mestres da lei, cheio do Espírito Santo, chamado Gamaliel, percebe que aqueles homens simples têm algo de muito importante. Por isso, os apóstolos estavam presos, ele pede que eles saiam e diz aos seus pares: olha, nossa lei não condena ninguém sem antes ouvir as pessoas. Nossa lei costuma fazer justiça. Então, vamos ver bem o que aconteceu já na história. Quantos apareceram dizendo que eram Messias e o que aconteceu com eles? Se acabaram. Se esse projeto ou atividade humana é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Um sábio conselho. Porém, os seus colegas de Sinédrio, o que fizeram? Bom, tá bem, vamos soltá-los, mas antes vamos açoitá-los. E também deram uma ordem. Proibido falar no nome de Jesus. E o que fizeram os apóstolos ao sair dali? Continuaram a sua missão, muito contentes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo, o templo ainda existia, foi destruído uns 30 anos depois, e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Para nós também um grande ensinamento. Nós muitas vezes ficamos desanimados porque tivemos um conflito com alguém da nossa comunidade, e às vezes até queremos nos afastar da igreja.
Ou porque pensamos, na igreja só tem gente falsa. Pois é, então tem você também, né? Todo mundo, todos os pecadores. Todos nós que estamos na igreja, estamos porque estamos doentes, porque estamos pecadores. O lugar dos santos já purificados é no paraíso. Se alguém quiser encontrar uma comunidade perfeita, é só ir para o céu. Lá já estão na perfeição. Mas aqui na terra não. Nós somos doentes, necessitados de Jesus. Participamos da igreja por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque os apóstolos ficaram contentes de sofrer por causa de Jesus. E nós? Que sofrimento suportamos por Jesus? Ou qualquer coisa nos abala, tira a nossa fé, quando ficamos sabendo do escândalo do irmão, já perdemos a nossa fé? Não, não pode ser assim. Porque os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo, diz o salmista hoje. O Senhor é a proteção da minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.